Olá, we are back, né? Estamos de volta, pessoal, né? Com a nossa class, né? A nossa different class, né? Falando aí em alguns momentos sobre o nosso Halloween, né? Então, encerrei aí um pouquinho já introduzindo para vocês as origens, né? De onde foi que surgiu essa coisa aí do trick or treat, né? Então, falei aí, né, que antes as pessoas iam, né, de casa em casa, pedindo os docinhos, né, que eram soul cakes, era uma espécie de docinho feito de groselha, e aí quando eles recebiam, eles faziam a oração para a pessoa daquela família que já havia falecido, né, porque acreditava-se aí, né, acho que até hoje, né, que as pessoas precisam de orações, né, para encontrar aí o caminho, né, certo, né, e aí depois, né, no pós-vida, vamos dizer assim, né? E aí ao longo dos anos, gente, foram acontecendo aí algumas variações, né? Eu falei para vocês, né, algumas mudanças. E aí hoje a gente tem aí o trick or treat, né? Travessuras ou gostosuras, né? Então trick são as travessuras, né? E os treats são os presentinhos, né? Que seriam aí os docinhos, né? Então, com o passar do tempo, as crianças foi que assumiram aí, né, esse papel de sair em casa na tarde de Halloween, né, pedindo os doces, né? E hoje, né, assim, dizem que se a pessoa não der o docinho, a criança faz uma travessura, né? Pode jogar um ovo na casa, sujar com papel lá no jardim do vizinho, né? Então, hoje ganhou essa conotação, né, diferente, na verdade. Aqui no Brasil, a gente não vê muito esse trick or treat, né? Mas se vocês observarem hoje na cultura inglesa, na cultura americana, na canadense, isso é muito forte, gente, né? Então, as pessoas entram no clima mesmo. Se você olhar as casas, né, no Canadá, por exemplo, né, você vê tudo ornamentado, né? Tudo ornamentado, assim, e é um show, né? Assim, é um show mesmo, de você passear pelas ruas, de você ver aquelas casas tudo ornamentadas de Halloween, e as crianças saem fantasiadas, né? Ali no finalzinho da tarde, cedinho ali da noite, saem de portas em portas. Muita gente já deixa uma mesinha com alguns docinhos lá na porta, para a criança só pegar e colocar na sua cestinha e sair, né? Às vezes a criança tem que bater e as pessoas já se preparam para receber, gente. Acho engraçado, né? Muito interessante isso. Então as pessoas já se preparam, ornamentam a casa, compram os docinhos, né, as guloseimas para entregar para as crianças quando elas chegarem batendo lá na porta da casa, né? Então isso é muito curioso, né? Então eu queria apresentar aí para vocês essa curiosidade, as origens desse trick and treat, né? Falando um pouco aí também da atualidade, né? Como é que funciona, tá bom? Tranquilo, gente? Como estão vocês? Podemos seguir? Tudo alright? Tudo alright? Pois vamos lá, né? Let's come back. Bom, no nosso primeiro momento, nós conversamos, né, fizemos, na verdade, uma review, né? Então, nós fizemos aí a review, tá bom? Falando aí sobre o que a gente aprendeu na nossa aula, né? Nós estudamos aí fizemos aí as palavras cognatas, né? Conversamos sobre as palavras cognatas, e aí depois vimos também as linguagens, né? Linguagem verbal, linguagem não verbal, linguagem mista. Tivemos a oportunidade também de aplicar isso nos textos, né? Com as atividades, tá bom? Então eu quero que vocês apliquem isso no dia a dia de vocês, tá? E quando estiverem fazendo as leituras em inglês, tá bom? E agora nós vamos aprender um pouquinho sobre a inferência textual, né? Vocês já ouviram essa expressão? O que vocês acham que significa essa palavra?
Pronto, gente? E aí, vocês não compartilharam comigo, vocês já ouviram essa palavra, essa inferência. O que é essa palavra inferência textual? O que vocês acham que ela significa? Inferência, textual. O que essa palavra traz para a gente aí? Compartilhem comigo as impressões de vocês. Não tem problema, gente. Nós estamos aqui para aprender, construindo conhecimento juntos, tá bom? Olhem só, então quando a gente fala de inferência textual, nós estamos aí falando em tentar compreender o significado do texto em inglês, né? O que acontece? Até coloquei essa reflexão, trouxe essa reflexão para vocês. Um texto em língua inglesa, ele pode amedrontar bastante, principalmente pela presença daquelas palavras desconhecidas, concordam comigo? Na hora que você pega um texto em inglês, você já fica assustado. Meu Deus, que texto complicado, que texto difícil, não é verdade? Não dá essa sensação às vezes, né? Então, temos a impressão de que, se não conhecermos o significado de cada palavra que está naquele texto, vai ser impossível compreender esse texto. Será que isso é verdade? Né? O que a gente pode fazer? Porém, nem todas as palavras de um texto são absolutamente essenciais para a compreensão desse texto, gente. Então, existem palavras, a gente vai ver isso já, que elas embutem, elas têm sentido, elas carregam, vamos dizer assim, a ideia geral do texto, mas não são todas as palavras, E a inferência vai nos ajudar nesse sentido, tá bom? Então, há, no entanto, textos nos quais encontraremos palavras desconhecidas que são absolutamente essenciais para a compreensão de sua ideia geral, Então, nesse caso, tentar captar o sentido delas, mesmo que de uma forma superficial, é uma tarefa, vamos dizer assim, essencial, imprescindível, mas como professora, como é que a gente faz isso? Vamos lá, nós vamos aprender, Então, o que seria essa inferência textual? Olha aí o Black Cat para vocês, tá? O gato preto, símbolo do Halloween também, tá bom? Bom, inferir, gente, é exatamente fazer uso do conhecimento sistêmico, semântico, sintático, textual da língua, aliado aí ao conhecimento prévio. Como assim, professora, que conhecimento prévio? O conhecimento prévio é o conhecimento de mundo de vocês, são as vivências de vocês. Pode ser aquele conhecimento que você já tem em relação àquele tema, tá bom? Então, para deduzirmos o significado de uma palavra através do contexto, das palavras vizinhas e ou posteriores a ela, sem ter que recorrer de imediato ao dicionário, gente, Então, o dicionário é uma ferramenta? Sim. Isso significa que você tem que usar ela o tempo inteiro? Não. Ele é uma ferramenta que vai te auxiliar bastante, mas você precisa saber usar esse dicionário. E se você ficar todo o tempo com ele ali, como eu já falei, a leitura se torna cansativa, Então, você tem que primeiro tentar aí utilizar outras ferramentas que te façam entender o sentido até mesmo daquelas palavras que você não conhece. Então, nesse sentido, o leitor ele deve sempre lançar mão do seu próprio conhecimento de mundo. A experiência de vida é muito válida e não deve ser desprezada, E até nesse momento, quanto mais leituras vocês fizerem, de assuntos diversos, de textos de várias temáticas, melhor para vocês, Confirmando mais aquela teoria que a gente conversou no início das nossas aulas, Então, vocês não precisam ler apenas textos em informática para ficarem mais eficientes nas leituras em inglês, não. Vocês podem ler textos de outras temáticas que vão sim te ajudar a ficar, vão te habilitar ainda mais nas leituras de texto na área de vocês, tá? Então, quando a gente vai fazer a inferência textual, existem alguns recursos que vão ajudar bastante, É o conhecimento prévio, que é exatamente o conhecimento que o leitor ele já possui sobre aquele assunto, Vai que de repente é um texto que está falando lá sobre finanças, Como você pode organizar melhor as suas finanças. De repente você já leu algo sobre aquilo dali, E isso vai te ajudar, Vai te ajudar na hora de compreender e analisar melhor aquele texto. O contexto semântico, que é justamente o significado do texto sobre um todo, a construção do sentido global do texto,
né? O contexto linguístico, né, que são as pistas que ajudam a identificar se a palavra é um verbo, se a palavra é um adjetivo, se ali na frente tem um pronome, como é que foi construída aquela frase, quem é que vem primeiro, é o verbo, é o sujeito. Então, esse contexto linguístico também ajuda bastante no momento de fazer a inferência textual, tá? Outros recursos nós podemos utilizar também quando a gente fala de inferência, né? É o contexto não linguístico, né? Que são o que? Informações não verbais, né? Olhem aí, tá? Vejam como as estratégias elas se conectam, tá? Então, são as pistas que são nos dadas ali no texto, através das gravuras, através de as imagens, são fotos que tem, são paisagens, são gráficos. Então, esse contexto não linguístico, que é exatamente a linguagem não verbal, vai ajudar bastante, tá? Conhecimento sobre a própria organização textual, né? Então, observar o título, o subtítulo, se tem um subtítulo naquele texto, né? Como está organizado os parágrafos, né? Se ali tem, são itens, são tópicos que tem, né? Então, é a própria questão da organização textual, da estrutura do texto, né? Que vai te permitir fazer as inferências, tá bom? Gente, tudo ok? Querem perguntar? Tá tudo alright? Estão muito quietinhos, então eu acho que sim, né? Mas qualquer coisa, me chamem aqui, tá bom? Vamos fazer um practice time. Vamos fazer uma atividade prática? Olha aí o desafio que eu trouxe para vocês em relação à inferência. Vocês vão tentar completar essas frases em inglês sem recorrer ao dicionário, tá bom? Então, vocês vão observar a estrutura da frase, vão observar aí as palavras que vocês já conhecem, vejam se tem palavras cognatas, né? O conhecimento de mundo de vocês, certo? E vocês vão completar em inglês, tá bom? Então, só observando aí a estrutura da frase, as palavras que estão na frase. Vamos fazer? Vamos ver se dá certo? Eu acredito que dá certo, tá bom? Vamos lá, gente. 3 minutos para vocês.
Ok, estamos de volta. E aí, gente, deu certo? Conseguiram cumprir o desafio? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Nossa Senhora de Nazaré está aqui compartilhando aqui umas ideias. Letra A, Capitals. Letra B, Music. Letra C, Move. Letra D, Torch. Que mais? Alguém mais, gente? Cadê vocês? Ok. Valeu, Nossa Senhora de Nazaré. You are amazing, né? Vocês são top demais. Santa Cruz do Milagre colocou a letra A, City, né? City. Pois vamos lá, né? Então, ó, Recife, Salvador e Fortaleza are big cities in northeast of Brazil, ok? Vamos só colocar no plural, tá bom? Cities, tá? Mas tá ótimo, gente, perfeito, né? Isso mesmo, né? Então, aí a ideia é exatamente essa, tá bom? Cities. Na letra B, né? Lá na letra B, ó, my favorite kind of music, né? Music are pop, rock and samba. Perfeito, muito bem. Isso aí, gente. Na letra C, in 2016, the Olympic o quê, gente? Os Jogos Olímpicos, né? The Olympic Games were in Rio de Janeiro, Brazil, né? A letra E, né? Aí é com vocês, olha aí. Are programs used to operate a computer. O que é que eu escrevo aí, gente? O que é que vocês acham? Vamos lá. Gente, eu saltei uma. Little C. Last weekend I went to the cinema and I watched a movie, né? Movie. Ok? Olha lá, muito bem, Juazeiro do Piauí. Softwares, né? Então, softwares are programs used to operate a computer, né? Então, softwares. Perfeito, exatamente, né? Então, a partir do momento que vocês estão preenchendo aí essas frases, vocês estão usando a estratégia da inferência, né? Então, você está lendo as frases, identificando as palavras aí você automaticamente, utilizando aí conhecimento prévio de vocês, o conhecimento de mundo, conhecendo aí a estrutura da frase, vocês conseguem aí complementar as frases. Certo, gente? Alright, perfeito. Muito obrigada, pessoal, aí pela participação, né? O pessoal aí de Nossa Senhora de Nazaré, Santa Cruz dos Milagres, Juazeiro do Piauí, perfeito. Vamos participar mais, tá bom? Tá ótimo. Então, o segundo desafio aí sobre inferência, né? Ó, leia o texto, tente inferir o significado da palavra zip e escolha a alternativa correta, certo, gente? Vamos lá. Então, eu quero que vocês leiam e vocês vão identificar o significado da palavra zip. Ela está em negrita aí, ó, ela vai aparecer várias vezes no texto. O que é que essa palavra significa aí, na opinião de vocês? Né? E aí, primeiro vou dar o tempinho para vocês darem uma lida, tá bom? Vamos lá, gente, 3 minutinhos.
Pronto, gente. Eita, já estou vendo aqui algumas coisas aqui no chat, né? Santa Cruz dos Milagres já deu palpite, pois vamos lá. Para ajudar vocês, eu tenho algumas opções. Olhem aí, ó. Será que é cinema? Será que é fotografia? Será que é televisão? Ou será que é telefone? Vamos lá? Ó, cinema, fotografia, televisão ou telefone? Vamos voltar lá? Olha aí, ó. Apareceu outras opções aqui, né? O Juazeiro do Norte já acha que é outra coisa. Pois vamos ler de novo. Ó. Zip became popular after the Second World War. É algo que ficou popular, né? Não sei, depois da Segunda Guerra. And what a difference it has made to our lives since then. Ó, difference. Ó, difference é um cognato, né? Diferença, né? Então fez uma grande diferença aí, né? It keeps people at home much more, né? It has made the remote parts of the world more real to us. Photographs show a country, but only... Ó, photographers são que as fotografias, né? Ó, as fotografias, né? Apareceu aí, ó. But only Zip makes us feel that a foreign country is real, né? Então, é alguma coisa aí que faz com que a gente perceba que é real, né? Que será? Also, we can see scenes, or cenas, né? Cenas, olha aí, imagens, né? Lembra o que é imagens? Also, we can see scenes in the street. Big occasions are zipped, né? O big é grande, né? Occasions, né? São ocasiões ou occasions. Você pode até ler do jeito que está escrito para você ver com que palavra se parece em português, né? Ó, grandes ocasiões are zipped, such as the Olympic Games in China, né? Ó, essas ocasiões aí, ó, inclusive os Jogos Olímpicos lá na China. Perhaps the sufferers from Zip are the famous people, ó, famoso, né? Such as politicians or artistas, among others, because as soon as they appear in a public place, or público, né? They have to face a battery of zip cameras, câmeras, and know that every moment, momento, every gesture, né, cada gesto, will be seen by millions of people. Sim é ver, né? Por milhões de pessoas from all over the world, né? E aí, o que vocês acham? Será que é o cinema? Será que é a fotografia? Né? Será que é a televisão? Ou será que é o telefone? Continuam com a mesma impressão? Alguém já escreveu ali. Qual desses aí passa melhor, como se fosse real, né? Tem um registro de pessoas famosas que aparecem, já são logo clicadas, são logo, e milhões de pessoas podem ver, né? Ou é algo que milhões de pessoas podem ver. Ficou popular depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, trouxe muita diferença na vida das pessoas. As pessoas passaram a ficar mais em casa, porque podiam usar esse objeto, né? As pessoas de casa poderiam ter acesso a qualquer parte do mundo, podem, né? Ainda hoje, né? E aí, o que vocês acham? Aqui, deixa eu ver, escreveram aqui programa, fotografia, televisão, deixa eu ver aqui qual é a letra B. B, fotografia e telefone. Gente, aqui nós temos a televisão, tá? Ó, aqui é a televisão, tá bom? Então, ó, aí, ó, a gente pode ver as cenas, né, das ruas. Muitas ocasiões são filmadas, inclusive os Jogos Olímpicos, né? A gente pode assistir através da televisão os Jogos Olímpicos que aconteceram na China, né? São ali filmadas pessoas famosas, políticos, artistas, né? Sempre que eles aparecem no lugar público, tem alguém ali tirando foto deles, né? E
E aí, através da TV, né, das câmeras daí da TV, então cada momento, cada gesto pode ser visto aí por milhões de pessoas, pessoal, né, de todo lugar do mundo, tá bom? Ok? Tudo alright? Perfeito, gente, maravilha, né, a participação de vocês, ok? Pronto, pois vamos continuando então, tá? Vamos conversar um pouquinho agora sobre as keywords, né? Nós conversamos sobre a inferência textual, agora vamos conhecer um pouco as keywords. Eu trouxe a imagem aí, né, para vocês aí do Rest in Peace, né? Aí desse túmulozinho, né, que é o Rest in Peace. Esse RIP, esse RIP significa Rest in Peace, né? Então descanse em paz, tá bom? Rest in Peace. Bom, então o que são essas palavras-chave, gente? Quando a gente fala de palavras-chave, né, nós estamos falando de palavras que vão resumir os temas principais naquele texto. Elas identificam ideias e temas principais e vão servir de referência na hora que nós estivermos analisando aquele texto. Uma única frase ou um parágrafo ele pode conter várias palavras-chave, tá? Todas elas remetendo ali ao tema do texto, certo? As palavras-chave, elas nos permitem ter, né, em mente o seu significado em si, tá? Então, ao ler a palavra, eu consigo visualizar aqui mentalmente da minha cabeça o que é ela, né? O que é que ela significa, tá? Quanto à classe gramatical, então elas podem ser substantivo, elas podem ser adjetivo, podem ser verbos, tá bom? Então, substantivo, adjetivo, verbo, tá bom? São classes gramaticais, né? E que quando eu olho eu consigo identificar, tá? Certas palavras, e aí quando a gente fala das palavras-chave, é interessante que a gente pode falar das palavras repetidas, como assim, teacher? Porque na grande maioria das vezes as palavras-chave, elas se repetem ao longo do texto, né? Então, elas assumem essa conotação de palavras repetidas também, né? Então, certas palavras, elas se repetem várias vezes no texto, tá? Mesmo com formas diferentes. Às vezes a palavra ela apareceu ali no primeiro parágrafo com a função de substantivo, ela já apareceu lá embaixo assumindo a função de um verbo, né? Ou ela já apareceu ali como se fosse um adjetivo, né? Então, mas são palavras, né, repetidas, tá bom? Outra característica, as palavras, tá, podem aparecer repetidas por meio dos sinônimos ou palavras relacionadas a ela, né? Que é, na verdade, o que eu estava explicando. Ela aparece, às vezes, lá em cima, no primeiro parágrafo, de uma forma, depois, mais embaixo, já aparece em outro formato. Mas é uma palavra repetida. E pode ser, inclusive, uma palavra-chave que vai dar sentido na sua leitura, tá? E elas, reforçando, essas palavras-chave, elas trazem embutido em si o significado, né? Ali, elas se relacionam para complementar a ideia geral do texto, tá bom? E é muito importante que a gente use quando a gente está fazendo as análises, as interpretações textuais, juntamente com as palavras cognatas, né? Vai ajudar também no momento das inferências, tá? Vejam só como as várias estratégias que a gente vem trabalhando, né, em pouco tempo de aula, elas nos ajudam na hora das análises, na hora das interpretações textuais. Claro que, né, com o passar das aulas, você vai perceber que em alguns momentos você vai sentir a necessidade de utilizar uma estratégia associada com outra, né? Ela vai te dar mais certeza, vai atingir melhor o seu objetivo de leitura, né? Porque está tudo muito conectado com o objetivo da sua leitura também, tá bom? Então, por isso, a gente aprende várias técnicas, várias estratégias, né? Elas não se excluem, na verdade, elas vão se complementar, e aí cabe a você, no momento da sua leitura, identificar qual é a mais ideal, né? Aquela que vai atingir aí o seu objetivo com mais eficiência, com mais eficácia, às vezes você quer agilidade, né? E algumas elas te proporcionam isso mais, sem fazer com que você perca aí, vamos dizer assim, que você perca as características principais que vão te ajudar na hora de entender o texto, né? Identificar a ideia global desse texto, tá bom? Bom, e aí a gente vai fazer um practice time, envolvendo aí as palavras-chave e as palavras repetidas, tá?
antes do nosso break. Então, leia o texto e retire as informações solicitadas. O que vocês vão retirar daqui? Vou até botar para cá primeiro. Vocês vão tirar alguns exemplos de palavras cognatas, tá? Alguns exemplos de palavras que vocês consideram palavras-chave e alguns exemplos de palavras repetidas, né? Podem até focar mais nas palavras cognatas e nas palavras-chave, porque vocês vão perceber que as palavras-chave elas vão se repetindo aí ao longo do texto. Vamos lá? Vamos lá, gente. 3 minutos para vocês. 3 minutes. Eita, que maravilha! Já estou vendo aqui de Santa Cruz dos Milagres. A Nossa Senhora de Nazaré também já relacionou aqui as cognatas. Perfeito, gente. Maravilha, show de bola. Vocês são top. You are amazing. Perfeito, né? Então vamos lá. Então na letra A o desafio é identificar as palavras cognatas, né? Então vamos lá. Vamos fazer logo a letra A, depois a gente faz a B e a C juntas, tá bom? Estou vendo aqui várias, né? Várias cognatas aqui, ó. Information, technology, computers, forms, communication, distribution, economy, telephones, internet, equipment. Perfeito, gente. É isso aí. Vamos lá, né? Então, na letra A, a gente ia destacar, vou deixar aqui de roxinho as cognatas, né? Então, nós temos aí, ó, information, technology, use of computers to create processo, né? Store, retrieve and exchange all kinds of data and information. Não vou marcar information agora não, vou deixar para marcar ali na B e na C, tá? Ó, IT is typically used within the context. Ó,
context, né? Contexto of business operations as opposed to personal or entertainment technologies. It forms parts of the information and communication technology. Eu já tinha marcado communication? Não, communication. The term is commonly used as a synonym for the computers and computer network, but it is also and encompasses other information distribution technologies, such as television, telephones, several products, né, que são produtos, or services, serviços, within an economy, are associated with information technology, including computer, hardware, software, electronics. Eu já tinha marcado electronics? Não. Semiconductors, internet, telecom, equipment and e-commerce. Pronto, então nós marcamos aí várias palavras cognatas, né? Cumprimos aí o desafio da letra A. Agora nós vamos para a letra B. Lá na letra B ele pede o que? As palavras-chave, né? Então vamos marcar as palavras-chave, tá bom? E automaticamente vamos fazer também a letra C, que são algumas palavras repetidas, certo? Vamos lá. Então, Information Technology, essas palavras aqui, Information Technology, são palavras-chave, computers, né? Cadê a communication, tá bom? Que mais? A information, que aí entra como palavra repetida, tá bom? Aqui, palavra-chave e palavra repetida, certo, gente? Aqui, novamente, palavra-chave e palavra repetida. Tecnologia, palavra-chave e é uma palavra repetida, certo? Vamos lá, continuando, computers, palavra-chave, palavra repetida, information, tecnologias, né? Que mais? Television, telefones, né? Então, são palavras-chave que nos ajudam a entender o que o trecho quer nos falar, qual a mensagem que ele quer passar, tá? Aqui, mais uma vez, aqui são as palavras repetidas, né? São palavras-chave que se repetem e nos ajudam a entender o sentido do texto, tá bom? Ok, pessoal? Aqui também são palavras-chave, hardware, software. Encerrou, gente? Nosso tempo acabou, né? Então, a gente volta já já, tá bom? 2 minutinhos, estamos de volta.